Aí, galera, tranquilo? Esta conversa de hoje, ela é motivada e dedicada aos alunos da minha escola, do Fundamental, anos finais. Eles descobriram o meu canal e acabaram me fazendo muitas perguntas, principalmente quais são os temas que eu trato no meu canal. Então, eu escolhi um para eles. Eu escolhi um tema de gente grande, um tema bem difícil, em homenagem a eles. O tema é o que é aprender. Isto que eles fazem, isto que nós fazemos indo todos os dias à escola. O que é isto aprender? Vou começar dizendo o que não é aprender. Pelo menos este aprender que nós estamos imaginando, esse aprender qualificado, esse aprender melhorado, que é este que as escolas procuram com seus alunos. Bem, vou dar um exemplo. Alguém que não joga futebol, ele resolve treinar o chute a gol. Ele passa, não sei, um bom tempo treinando, desenvolvendo uma técnica de chute a gol. E ele se torna alguém imbatível. Ele chuta a gol e não erra. Ele é perfeito na técnica, na arte de chutar a gol. Mas, se nós perguntarmos a ele, o que tu entendes das regras que regem o futebol? Ele dirá, não entendo nada, mas eu acerto o gol. Percebem? Ele não entende o contexto, ele não entende o porquê do gol, mas ele acerta o gol. Seria isto aprender o que é o futebol? Obviamente que não. Agora eu quero fazer uma reflexão. Um estudante, eu, que desenvolvo uma técnica de estudar de forma que eu memorizo tudo, eu consigo uma técnica de entender o que a professora quer de mim, o que ela quer que eu responda. Se eu desenvolvo, inclusive, uma técnica de olhar para o colega e, portanto, com tudo isso, eu consigo acertar as questões. Portanto, eu vou bem na prova. Ou seja, eu faço o gol. Eu queria tirar 7 na prova e eu tiro 7 na prova como eu queria. Aqui fica a pergunta. Assim como o jovem lá que treinou chutes a gol e não entende de futebol, eu quero pensar, este que desenvolveu uma técnica de acertar as questões, entende o conteúdo? Percebem? O que eu quero dizer que eu até nem gosto da palavra entender os conteúdos, eu gosto de compreender. Compreender significa uma coisa muito maior. Compreender é eu sei por que eu faço o que faço. Eu sei por que, como eu vou usar aquele conteúdo de história. Eu sei o que significa uma fração, por exemplo. Vou dar também um exemplo outro que eu acho interessante. Vamos imaginar a seguinte questão. Nós temos aqui um parafuso, nós temos uma chave de fenda. Basta olhar alguém usando o parafuso e usando a chave de fenda, basta eu olhar para eu perceber que existe aqui uma técnica. Coloca o parafuso no buraco, gira a chave de fenda e está resolvido o problema. Ora, se eu tenho um buraco e preciso colocar o parafuso, eu preciso mais do que isso. Percebe a técnica?
A técnica de colocar o parafuso e girar a chave de fenda precisa mais do que isso? Bem, alguns dirão sim, e portanto só se preocupam em como fazer isso. Mas tem aquele que quer compreender. Olha que interessante. Quem quer compreender vai se perguntar: por que o parafuso tem ranhuras? Se o prego não tem, por que às vezes é necessário parafuso numa madeira e às vezes é necessário prego? Qual é a função da ranhura? Qual é a função do prego? Por que às vezes eu preciso de um? Por que às vezes eu preciso de outro? Percebe que quando eu começo a compreender, eu me afasto da mera repetição, eu me afasto da mera observação e eu acabo indo para um outro lugar, o lugar de quem quer compreender o processo, compreender o que se está estudando, o que se está fazendo. Percebam que, de certa forma, eu estou dizendo, grosso modo, que há dois jeitos de ver a vida. Eu posso ver a vida de uma maneira buscando técnicas de sobrevivência, assim como o gurizinho que chuta a bola, que acerta o gol. Eu não quero mais do que isso. Para mim é suficiente acertar o gol. Para mim é suficiente que o parafuso funcione e que às vezes eu uso prego, às vezes eu uso parafuso. Para mim tanto faz. E, portanto, eu uso esse trilho na vida. Tudo para mim é o menor esforço, porque eu não quero compreender, eu quero apenas agir no mundo. Eu quero existir no mundo. Mas existe outro trilho, entre tantos outros, mas um que eu gosto muito, que é o de compreender. É aquele que vai se perguntar, é aquele que vai ouvir o professor, vai perguntar para o professor, vai pesquisar sobre o assunto, vai então retornar ao professor, perguntar novamente. É aquele caminho que eu gosto muito, que é aquele que nos leva a aprender algo hoje. Amanhã eu uso o que eu aprendi hoje para aprender um pouco mais. Depois de amanhã eu uso o que eu aprendi aqui, o que eu aprendi aqui, e vou compreendendo e eu vou crescendo enquanto pessoa que pensa, enquanto pessoa que decide, uma pessoa que manda em si mesma. Vou repetir, uma pessoa que manda em si mesma. Como assim manda em si mesma? Ora, aquele que apenas chuta a gol obedece ao juiz, porque ele não sabe das regras. Aquele que só sabe pregar ali um parafuso vai obedecer a outra pessoa que compreende todo o processo de pregar. Mas aquele estudante que compreende, que toma decisões, que sabe pensar sobre aquilo que fez, ele é capaz de criticar quem lhe dá um comando. Não só criticar, mas acrescentar, qualificar as pessoas em volta dele. E ele acaba que não aprende para ele mesmo. Ele acaba qualificando a vida de todas as pessoas que estão com ele, porque ele sabe como trazer para a comunidade, para a família, para a comunidade, para as pessoas, aquilo que ele está aprendendo no ambiente escolar. Percebam que eu não estou falando em nota mais, né? Eu estou falando em acertar. Eu estou falando em compreender, em entender, em ter autonomia, em poder criticar de maneira qualificada. Agora, imaginem o seguinte: aquela pessoa que quer, por exemplo, ela quer ficar forte, tá? Ela quer ter musculatura, quer ser forte. Entretanto, apesar do sonho dela ser forte, ela não pratica atividade alguma. Não vai ali, né, fazer um apoio,
um abdominal, né? Não sei. Procurar atividades que lhe fortaleçam os músculos, né? Ela fica ali apenas desejando. Perceba que para desenvolver musculatura é óbvio, é preciso fazer atividade física. A mente, o cérebro. Vejam que quando eu faço atividade intelectual, muito similar à atividade física, se eu estudo todos os dias com esforço, eu estudo com vontade de fazer outra coisa, mas eu preciso estudar, eu foco, estou ali com atenção, refletindo sobre o que eu estou estudando. Vejam, estou estudando história, mas me lembro de geografia. Esse fato histórico foi no lugar X. Lembro, geografia também era a mesma região. Eu começo, mas essa guerra tem a ver com ciências, porque veja bem a trajetória do foguete tal e tal. Começa a ter uma espécie de musculação mental. Claro, sério, não é música. Mas eu vou ali exercitando, vou exercitando. Conclusão. Sim, ficamos intelectualmente mais fortes. Ficamos mais adaptados a uma rotina de provocação de conhecimento. Estudar é provocação de conhecimento. Estudar não é decorar. Estudar não é estabelecer uma rotina de técnica para tirar uma boa nota. Não, nem pensar. Estudar é o estabelecimento de um espaço mental, um espaço na casa, um espaço na vida da gente para provocar conhecimento, para ler isto e pensar naquilo que tem a ver com isto. É um espaço de guardar conhecimento para usar depois. Sabe quem guarda dinheiro para usar depois? Lá na poupança, eu guardo conhecimento para usar depois, que vai ser necessário. Portanto, estudar exige esforço, exige hábito, mas tu vais sim ficar rico, te prometo. Rico de conhecimento, rico de criticidade, rico de autonomia. Tu vais ficar de tal maneira competente para compreender as coisas que as notas, que as avaliações, elas existem porque existem. Porque eu sou muito mais competente, muito mais preparado do que meramente essas avaliações. Eu juro para vocês, o resultado é fantástico. Vocês serão outro tipo de aluno, serão outro tipo de pessoas. E na psicopedagogia dizem, né, que o importante é aprender a aprender. Aprender a aprender. Se vocês se colocarem na posição de alguém que quer compreender, vocês terão aprendido a aprender. E abandonemos técnicas, jeitos de obter sucesso numa prova, sei lá, no quê, sem ter conhecimento. O conhecimento é o que vale. E o conhecimento a gente não perde, o conhecimento só cresce. O conhecimento é algo fantástico, porque ele só cresce, só cresce e só cresce. Ninguém tira de nós. É para vocês essa conversa. Abraço e até a próxima.